Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo confirmou que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, em decorrência da falência múltipla de órgãos decorrente de um câncer descoberto em setembro do ano passado no colo. O Pelé vinha, nesse último ano, lutando contra a doença, fazendo sessões de quimioterapia, e nesta quinta-feira ele faleceu, como confirmou o Hospital Albert Einstein. Pelé, como você disse, tinha 82 anos, é o maior atleta do século, maior jogador de futebol de todos os tempos, autor de 1.282 gols, o único jogador na história do futebol a conquistar 3 Copas do Mundo. A TV Globo se solidariza com a família e com todos os brasileiros por essa perda que é irreparável para o nosso país. Renata. Obrigada, Guilherme Pereira, pelas suas informações. É preciso de mencionar aqui o tamanho desse personagem da história, que gerações tiveram oportunidade de acompanhar, de evidenciar, de ver jogar. O Pelé era único não só pelos recordes do tricampeonato em Copas do Mundo, os mais de 1000 gols. Ele era único porque ele reunia num atleta todas as qualidades de um jogador, uma espécie de super-homem no campo. Ele criou a referência do futebol brasileiro para o mundo. O futebol criativo, o futebol genial, de explosão, o futebol feliz. Pelé será sempre Pelé. O atleta genial que encantou o planeta com as jogadas espetaculares, a personalidade cativante de menino que virou rei. O rei do futebol. O atleta do século XX. O rei do futebol. O gênio da bola. O único jogador tricampeão mundial. O maior de todos os tempos. Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio, um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada de geração a geração, de gol a gol. De título a título, a cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. A saga do menino pobre que nasceu num lugar escondido entre as montanhas de Minas Gerais. Três Corações, uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, a alegria foi tanta que um dos moradores decidiu dar ao filho que nascia um nome em homenagem ao inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. E veio então ao mundo uma criança iluminada, Edson Arantes do Nascimento, o filho primogênito do casal Dondinho e Celeste. Dondinho era jogador do time de futebol local, ganhava quase nada, tempos difíceis. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico, quando toda a família se mudou para Bauru. O pai tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu e ganhou a rua. Aos 6 anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bolas de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé. Jogando futebol na rua, com os garotos, eu devia ter 7 para 8 anos. Foi quando eu conheci o Pelé. Aí o garoto chamou Pelé, eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé, eu não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época. Para encurtar a conversa, toda a garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, porque é um nome conhecido no mundo todo. A fama mundial só viria uma década depois do novo apelido. Mas o franzino herdeiro de Dondinho já era um craque com a bola no pé. Com 9 anos, Pelé viu o pai chorar na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e lançou uma profecia.
O meu pai, assistindo a Copa de 50, ele chorou, né, quando acabou. Aliás, o Brasil todo chorou. Brinquei com meu pai, falei, não chora não, pai, nós vamos ganhar uma Copa para você. E 8 anos depois, 58, eu estava na Suécia. O garoto tinha mesmo futuro. Aos 13 anos, já era titular do Baquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção, Valdemar de Brito, percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dom Dinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. E assim, com o coração apertado pela separação da família, mas cheio de esperança no futuro, Pelé entrou decidido no trem que o levaria de Bauru ao litoral paulista. Tinha 15 anos e 2 sonhos: vestir a camisa da seleção e ver o mar pela primeira vez. Santos e Pelé, Pelé e Santos. Uma tabelinha que deu muito certo. No único clube brasileiro que defendeu, Pelé jogou 19 temporadas, ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América e 2 mundiais interclubes. Vestindo a camisa 10, que se tornaria marca registrada, Pelé fez muitos gols. 1091, para ser mais preciso. O primeiro foi marcado logo na estreia, ainda em 1956. A goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa. E o nome da jovem promessa ainda saiu errado: Pelé, com um T. Mas em pouco tempo, o nome Pelé estaria na boca de todo o país. E o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Ele só não achava que seria tão rápido. Com apenas 16 anos, Pelé tomou um susto ao ouvir a notícia pelo rádio. E fechando a lista, uma novidade: o garoto Pelé. Um ano depois, Pelé estava na Copa. Ele se divertia como um adolescente. Começou o Mundial na reserva e só foi estrear na 3ª partida na vitória sobre a União Soviética. E nunca mais saiu. No jogo seguinte, contra o país de Gales, Pelé fez o primeiro gol em Copas. E que gol! Brilhou ainda mais contra a França ao marcar mais 3 vezes, garantindo o Brasil na final contra os donos da casa. Pelé ainda não sabia, mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. E na virada contra a Suécia na decisão, ele fez outros 2 gols. Este aí, presente em qualquer antologia do futebol. Brasil 5-2. Campeão do mundo. Era emoção demais para um garoto de 17 anos. Na Copa do Chile em 62, Pelé chegou como principal estrela e marcou logo na estreia. Mas uma contusão no segundo jogo o tirou da Copa. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no 3º jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o Brasil foi eliminado. No Santos, a rotina de gols e títulos se manteve. Dia 19 de novembro de 1969, num jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Até então, jamais imaginada por outro jogador. Pênalti! Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. A segundos do gol do século. Atenção, caminho Pelé, chutou! Gol de Pelé! Pelé! 1000 gols! Pelé! O mundo aos seus pés! E Pelé tinha fôlego para mais. A Copa de 70 no México foi a última, mas foi inesquecível. Fez 4 gols e deu o passe açucarado para Carlos Alberto marcar aquele que virou o símbolo do tri. 3 lances desse Mundial não balançaram a rede, mas entraram para a história. O chute do meio-campo contra a Tchecoslováquia. A
a cabeçada para a incrível defesa do inglês Gordon Banks. E o drible sem bola do goleiro uruguaio Mazunkiewicz. Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção em um jogo contra a Iugoslávia. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil, 95. Pelé vestiu pela última vez a camisa do Santos em 1974 na Vila Belmiro, sua casa por quase 2 décadas, e chorou como uma criança. Era a segunda despedida, mas não seria definitiva. A saudade da bola falou mais alto. Na temporada seguinte, uma proposta milionária convenceu Pelé a aceitar um desafio: popularizar o futebol nos Estados Unidos. No New York Cosmos, chegou aos 1.282 gols e conquistou o 32º título da carreira. Em 1977, deu adeus aos campos profissionalmente num amistoso entre o Santos e o Cosmos. E deixou a marca de artilheiro na última despedida. E deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo: Pelé. O Pelé dos futebolistas. Deixou a mais completa tradução e harmonia entre força, talento, explosão e genialidade. Pelé, o rei que reinventou o futebol. Pelé, o eterno namorado da bola. Querida bola, se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você para mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Love! Um nome que virou adjetivo: Pelé. O Pelé estava internado há mais ou menos um mês no Hospital Albert Einstein. Vamos agora para lá, voltar a falar com o repórter Guilherme Pereira. Guilherme, que novas informações você tem para a gente? Renata Kelly Nascimento, filha mais velha do Pelé, postou há pouco em uma rede social uma mensagem de despedida, dizendo que tudo que nós somos devemos a você, te amamos para sempre. O Pelé teve 7 filhos e 9 netos. Foi a família dele que o acompanhou durante todo esse período aqui no Hospital Albert Einstein. A família ainda não confirmou oficialmente, mas o velório deve acontecer na Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube, onde o Pelé estreou como jogador profissional com apenas 15 anos. Aos 16 ele já estava na seleção brasileira e aos 17, em 1958, foi figura importantíssima na conquista da primeira Copa do Mundo da seleção brasileira, marcando 2 gols na final. Mais tarde, o Hospital Albert Einstein vai divulgar novas informações sobre como o corpo vai sair daqui do hospital para seguir até Santos, na Vila Belmiro, onde o Pelé será velado. Renata. Obrigada, Guilherme Pereira. Qualquer nova informação, ele volta a conversar com a gente. Nos últimos anos, o rei sofreu com diversos problemas de saúde. O principal deles, um câncer de cólon descoberto em setembro de 2021. Ele era uma força da natureza materializada em campo. Mas o corpo que encantava o mundo com seus lances geniais também sofria. E como? O esforço e as lesões durante a carreira deixaram sequelas. Uma delas o rei guardou em segredo, desde a temporada nos Estados Unidos, que começou em 1975, jogava sem um dos rins, história que ele só revelou quase 40 anos depois. Eu tive um trauma numa joelhada, subi de cabeça, no Santos ainda, e perfurou o rim. Quando eu fui para o Cosmos, o médico do Cosmos, ele falou: não, você tem os 2 aí dentro, mas um não funciona. Foi quando eu fiz a cirurgia em Nova York, por isso que ninguém ficou sabendo. Mas o rim perdido fez falta. Em 2014, as complicações de uma infecção urinária levaram o rei para a UTI. Ele precisou de hemodiálise para filtrar o sangue. Eu fiquei preocupada, claro,
mas foi uma surpresa. Se eu disser, eu fiquei com medo de morrer, isso não, porque eu sou um homem de 3 corações também, vai ser difícil para mim. 5 anos depois, uma outra infecção urinária, também causada por cálculos ou pedras, levou Pelé de novo para a cirurgia. Mas foi mesmo das batalhas em campo que vieram as dores mais fortes e o sofrimento mais intenso. Em 2009, um incômodo crescente na região do quadril, agravado pela idade, tiraria de Pelé o seu bem mais precioso, o movimento das pernas. A causa das dores fortíssimas era artrose, desgaste das articulações. Em 2012, uma cirurgia foi feita para substituir a cabeça do fêmur por uma prótese. Tinha sido convidado para dar o pontapé inicial do Jogo do Brasil ontem, por causa do 1000º Jogo do Brasil, com o 1000º gol do Pelé, e infelizmente eu não pude ir. O mundo ficou apreensivo e a torcida emocionou Pelé de uma maneira que ele ainda não conhecia. Eu recebi notícias, mensagens. Desculpa. Graças a Deus eu estou bem. Eu agradeço a todos aqueles que oraram por mim, né, e dizer que vamos preparar para a Copa, se Deus quiser. Mas o sofrimento foi mais longe do que o esperado. Em 2016, Pelé decide se submeter à nova cirurgia para se livrar das dores que não davam trégua. Foi operado em Nova York, mas nunca mais se recuperou. Nos últimos anos, foi uma ausência sentida em eventos como a abertura das Olimpíadas no Rio. A necessidade de cadeira de rodas era uma limitação que, segundo os mais próximos, o enchia de tristeza. Mas o público nunca deixou de se emocionar com o que Pelé representa. Debilitado, mas sempre conectado com sua torcida, o rei usou as redes sociais para contar sobre a última batalha. Estava otimista. Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos. O câncer no cólon, um trecho do intestino grosso, foi descoberto no final de agosto de 2021, durante exames de rotina, que Pelé diz ter deixado de fazer em 2020 por causa da pandemia. Ele foi operado no dia 4 de setembro e mesmo na UTI não deixou de manter contato bem-humorado com sua gigantesca torcida. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Obrigado novamente por todas as mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente. Após 2 semanas, a filha Kelly postou vídeo do pai bem-humorado na fisioterapia. Dias depois, o próprio Pelé mostrou nas redes sociais a evolução do desempenho. Pedalando desse jeito, em breve eu volto para Santos. Em fevereiro, Pelé publicou nas redes sociais que estava voltando ao hospital como fazia mensalmente para continuar o tratamento. Ele demonstrou otimismo, disse que assistiria ao Super Bowl e agradeceu as mensagens de carinho que vinha recebendo. No dia 29 de novembro, Pelé voltou a ser internado com infecção respiratória. Em entrevista ao Fantástico, a filha Kelly contou que o pai tinha tido Covid. Umas 3 semanas atrás ele teve Covid. Ele estava vacinado, né, com todas as vacinas, só que quando ele, por causa do medicamento, do câncer, da quimioterapia, que ele está, né, fragilizado, ele pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi para o hospital. A família tinha expectativa de que ele voltasse para casa. Ele está doente, ele tá velhinho, mas no momento ele está lá por causa de uma infecção no pulmão. E quando ele melhorar, ele vai para casa de novo. Entende? Ele não tá dizendo adeus no hospital no momento. Foi pelas redes sociais que Pelé manteve contato com a seleção e a torcida durante todo o período de internação. Escreveu palavras de incentivo e depois de consolo pela derrota. Festejou o bom futebol e os vencedores da Copa. E nessa postagem lembrou o amor dos brasileiros pelo futebol, que, segundo ele, nos uniu em um momento que precisávamos tanto de união. Homenageado durante a Copa do Catar,
Pelé, antes de partir, pôde ver mais uma vez o quanto é amado e admirado. O corpo de tantas habilidades e movimentos mágicos descansou. Edson Arantes do Nascimento se foi, mas Pelé, esse é eterno. O Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro. A internação aconteceu para que ele fizesse uma reavaliação da terapia quimioterápica que estava fazendo contra o tumor de colo e para o tratamento da infecção respiratória. E agora há pouco, como nós mostramos, foi anunciada a morte de Pelé com falência múltipla dos órgãos. O Pelé jogou em apenas um clube aqui no Brasil durante toda a sua carreira. Foram 1.091 gols em 1.116 jogos com a camisa do Santos. Vamos lá para Vila Belmiro, onde há a expectativa de que seja o velório. Adriana Coutinho, você tem outras informações para a gente? Tenho sim, Renata. Felizmente, com essa notícia, muitos torcedores vieram aqui para Vila Belmiro. Já há uma grande movimentação ao redor da vila. Tem um bar muito conhecido aqui na vila, onde muitas pessoas estavam no momento em que houve essa transmissão ao vivo, direto do Hospital Albert Einstein, com essa triste notícia. A Vila Belmiro foi preparada para o velório, segundo o pedido aí dos familiares de Pelé. Então, a entrada principal da vila, ela já existe alguns tablados ali para receber o público que provavelmente vem se despedir, dar o último adeus ao rei do futebol, um jogador que foi reconhecido como o melhor de todos os tempos. A vila aqui já preparou uma estrutura para esse velório. Algumas tendas foram montadas para receber esse público que deve entrar pela entrada principal na rua atrás da Rua Princesa Isabel, e a saída deve ser perto do Memorial das Conquistas, que foi inaugurado em 2003 e que há vários prêmios, troféus, inclusive peças, camisetas do rei do futebol, o Pelé. Então há uma expectativa aqui, muita gente já vem se aproximando da Vila Belmiro nos últimos dias, com a internação do Pelé. Inclusive nós estávamos aqui acompanhando a equipes nossas desde semana passada, e há muitas perguntas, né, dos torcedores sobre o estado de saúde dele. A gente vê também muitos visitantes vindo aqui, tirando foto, querendo saber mais notícias. O Pelé, ele, como a Renata mesmo disse, jogou apenas no Brasil, no Santos Futebol Clube, por quase 2 décadas. E foi no Santos que ele conquistou mais de 40 títulos. Foram 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América, 2 campeonatos mundiais, sem contar os 11 títulos do Campeonato Paulista e os demais torneios pelo qual participou. Fez muitos amigos, foi considerado o ataque do século com outros jogadores, inclusive ex-jogadores também são esperados aqui para prestar a última homenagem ao rei do futebol, que fez uma enorme passagem aqui, muito carinhosa, graças ao pai Dondinho, que também, junto com Valdemar de Brito, trouxe ele aqui para o Santos Futebol Clube. Ele que estreou no clube aos 15 anos de idade e já aos 17 vestia a camisa da seleção brasileira. Fez muitos gols aqui, houve várias passagens com despedidas dele, principalmente no 1000º gol que fez. Se emocionou muito, se ajoelhou no gramado. Há muitas histórias do Rei Pelé espalhadas, inclusive, pela cidade que o recebeu e pelo qual ele levou para o mundo. Há estátuas do Pelé no Canal 5, há outras homenagens feitas por ele, o próprio Museu Pelé. Na entrada de Santos existe uma réplica da camisa 10 que ele muito usou pelo Santos Futebol Clube, que foi inaugurada recentemente. Então quem vem para cá já olha logo essa camiseta em homenagem ao rei do futebol. E há ainda muitas histórias aqui por essa cidade, onde ele se hospedou no tempo em que jogou no Santos Futebol Clube. O barbeiro que por todo o tempo cortou o cabelo de Pelé também fica aqui próximo à Vila Belmiro. E cada vez mais torcedores, como a gente observa aqui a movimentação ao redor, vem se aproximando, aguardando aí mais informações sobre o velório que deve acontecer aqui na Vila Belmiro. E depois do velório, provavelmente há uma expectativa de um cortejo por algumas ruas da cidade, perto do Canal 2, Canal 1, até
o cemitério vertical que fica aqui na cidade de Santos, onde Pelé deve ser sepultado. Renata. Adriana Coutinho trazendo aí as últimas informações direto da Vila Belmiro, a Casa dos Santos, a Casa do Pelé, onde daqui a pouco a gente provavelmente vai ter muita comoção, claro, a expectativa é de que o corpo seja velado na Vila Belmiro. A gente vai voltar agora para São Paulo, para o Hospital Albert Einstein. O Guilherme Pereira tem outras informações. Guilherme. Renato, o corpo do Pelé deve sair daqui do Hospital Albert Einstein em direção à Vila Belmiro, escoltado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ainda não está definido quando isso vai acontecer. O velório na Vila Belmiro era um pedido do próprio Pelé. Alguns familiares costumam dizer que tem apenas uma certeza sobre o Pelé, que ele era apaixonado pelo Santos Futebol Clube, um verdadeiro torcedor santista, e é por isso que a família vai pedir ao Santos que a camisa 10 utilizada pelo Pelé seja aposentada, que ela não seja mais utilizada pelo Santos Futebol Clube. Essa é uma notícia que a família ainda vai passar para o Santos, mas é sim um pedido especial para que essa camisa seja aposentada. Camisa que o Pelé eternizou no futebol. Se hoje muitos craques usam a camisa 10, como Messi, Mbappé, Neymar, é porque um dia Edson Arantes do Nascimento vestiu esse número. Renata. É isso, Guilherme. Homenagem merecidíssima. E Pelé, claro, não era só do Santos. Por onde passou, os 4 cantos do mundo, Pelé foi reverenciado como o maior atleta de todos os tempos. O jogador que eternizou a camisa 10, que se tornou uma das personalidades mais conhecidas de todo o planeta. Pelé. É o rei de zoar. O pessoal da Indonésia fala com sotaque. O indiano nem demora a responder. Para o americano da Califórnia, ele é legendário. Bom, ele é Pelé. Desde a conquista do primeiro título mundial, em 1958, até o último de seus dias, Pelé foi uma celebridade mundial. Por onde passava, era cercado e idolatrado. Quando ele passava, as pessoas beijando o chão onde ele pisava, era uma coisa, todos queriam passar a mão na cabeça do Pelé. A fama tinha lá suas desvantagens. Às vezes, era obrigado a usar disfarces. Vamos sentar num restaurante em Macau para ver, porque tem um cassino. Então, fomos em Macau. Eu tirei o óculos apenas, estava com a peruca, bigode, tirei o óculos. De repente eu vejo um monte de chinês atrás da porta lá, eles olhavam. Aí eu falei, professor Mazei, eu acho que descobriram um chinesinho lá que falava português bem e um sorriso. Ele falou, olha, pelo sorriso eu vi que era o Pelé. Aposentado, Pelé continuou distribuindo sorrisos pelo mundo. Reis e rainhas se curvaram diante dele.